Com bastante frequência, os meus alunos, tanto presenciais quanto os online, eles pedem para que eu dê algumas dicas assim, Dê, como que eu faço para poder escrever melhor? Ou então, como que eu faço para poder ler e interpretar de uma forma melhor, mais completa, mais ampla, que é justamente o que você sugere sempre, né? Principalmente quando a gente está pensando lá na dissertação, a gente tem que procurar sempre utilizar argumentos que sejam muito bem fundamentados e que não sejam facilmente alvo aí de contra-argumentação, né, do nosso interlocutor. Então, qual que é a ideia? Que a gente passe a refletir sobre absolutamente tudo, né? Eu costumo dizer sempre para os alunos que, por exemplo, períodos de traslado de um lugar para o outro, né, que vocês vão, mesmo que vocês estejam dirigindo, dá pra gente pensar, dá pra gente refletir, principalmente quando você é passageiro, ainda mais, né, que dá pra gente fazer isso. Aqueles períodos em que você não tem nenhuma atividade imediata para fazer, está aguardando alguma coisa acontecer, você também pode utilizar para refletir, para pensar. E principalmente o meu horário preferido é o horário do banho, mas toma cuidado com a água, né? Não deixa lá a torneira aberta infinitamente e você lá pensando na vida. A ideia é que tudo aquilo que faça parte da nossa vida seja alvo da nossa observação. Primeiro observa a situação. Depois você observa a sua reação diante daquilo e por último você vai refletir para que você possa concluir, para que você tire as suas próprias conclusões, que é a formulação da nossa opinião. Por quê? De novo, quando a gente é convidado a dissertar lá nos temas quaisquer que possam ser cobrados da gente na prova de redação, na verdade a gente vai ter que fazer exatamente isso, né? E o ideal seria que a gente já tivesse tido o máximo de reflexões possível, né, também. Eu sei que isso não é fácil e também não é algo comum pra gente, porque nós não fomos, infelizmente, educados nesse sentido. Não incutiram em nós o valor da reflexão. A gente foi de maneira muito mecânica e automatizada o tempo todo, ensinado, educado ou pela escola ou até pelo nosso contato familiar, né, mais próximo, a não pensar muito sobre o que quer que seja, a simplesmente executar as nossas tarefas, né, sem que a gente tivesse esse tempo da reflexão. Só que, em contrapartida, o mundo que a gente vive hoje exige justamente o contrário da gente, exige que a gente reflita, só que ao mesmo tempo a gente tem uma vida muito louca, muito dinâmica e a gente acaba não encontrando espaço, né, para esse tipo de reflexão. Então, se você tem em mente, primeiro, de maneira mais imediata também, a sua aprovação lá no vestibular, já tenha em mente essa questão, que você precisa aprender a refletir, você precisa fazer disso um hábito frequente na sua vida. E depois do vestibular, para a sua formação acadêmica, a mesma coisa. Você vai ser o tempo todo convidado a refletir sobre aquilo que você está fazendo, porque senão a sua formação vai ser vazia, né? Você vai continuar com o mesmo sistema lá da sua formação de educação básica que a gente teve, que na verdade não serviu para muita coisa, né? Visto que você está procurando aí formas de completar ou complementar essa formação. Só que de qualquer maneira, mesmo que a gente não esteja pensando em aquisição de conhecimento técnico, né, através de uma metodologia, a gente tem que pensar que a reflexão ela nos favorece, pessoalmente falando, né? Ela vai fazer com que a gente também consiga enxergar melhor as coisas todas que nos cercam e tomar decisões de uma maneira diferenciada também, a respeito do que quer que seja. Então pensem nisso, né? Como que eu vou proporcionar essas reflexões para mim? Então a primeira coisa é você reconhecer a importância disso. Depois, na sequência, você fazer disso um hábito frequente. Olhem o que eu costumo falar sempre, principalmente pensando tanto em redação, quanto em manifestação linguística, quanto em literatura. Tudo aquilo que tenha sido produzido por um ser humano, já falei isso aqui para vocês também, tem um objetivo, né? Tem uma mensagem a ser transmitida. Então você escuta uma música, assiste uma obra televisiva qualquer, assiste a uma obra cinematográfica, vai até uma peça de teatro, lê alguma coisa, você pode começar a extrair dali
informações que sejam fruto de sua reflexão, né? Que sejam, sejam base para a sua reflexão, né? Então você extrai as informações, observa o que está sendo discutido, se observa, né? Verificando quais são as suas reações diante daquilo, e aí a partir daquilo propõe uma reflexão para você mesmo, para você poder tirar as suas conclusões. Eu tive um professor excelente durante o ensino fundamental, que inclusive foi quem me inspirou para estar aqui, né? E esse professor um dia levou um significado de nomes para a sala de aula. Nós éramos todos pequenos, assim, ele causou um certo alvoroço, inclusive, na sala de aula, a partir desse significado. E aí ele pegou lá o meu nomezinho e viu nesse dicionário que o significado de Débora é abelha. Pois bem, não contente com isso, o que ele fez? Ele pegou o significado do meu nome, então, e escreveu uma mensagenzinha, porque na época, não sei se vocês viveram isso, acho que não, porque vocês são muito jovens, né? Mas quem tiver um pouquinho mais de idade vai lembrar disso. As meninas tinham um lance de levar agenda para a escola e aí pediam para que os professores, os amigos escrevessem, né? E ele escreveu a seguinte mensagem para mim: para que eu fosse como a abelha que vai até o mais sujo pântano e sai de lá sem nunca ter se sujado e conseguido tirar dali o melhor que as flores possam oferecer. Então é exatamente isso que eu estabeleci para mim como lema, né, de vida. E é isso que eu estou convidando vocês a partir de agora para que vocês façam também, né? Para que vocês pensem assim: se eu estiver, por exemplo, assistindo a um filme, assistindo a uma telenovela, por que não, né? Existe tanta polêmica em cima disso. Ai, que feio falar que eu assisto telenovela. Gente, qualquer manifestação humana deve ser respeitada, deve ser reconhecida, deve ser observada com cuidado, porque a gente pode tirar dali informações mil, né? E informações que são importantes, inclusive. Então, em qualquer dessas atividades, dá para você olhar aquilo. Claro que para tudo que a gente olhar existem características positivas e características negativas. Deixa as negativas de lado, não se contamina com aquilo, não se influencia por aquilo e tira dali as informações que sejam boas, que sejam as melhores informações para que você possa refletir, né? Não é à toa, inclusive, que, por exemplo, pensando nas obras televisivas, a gente tem, a partir das telenovelas, a discussão sobre alguns temas polêmicos, né, dentro da sociedade, como, por exemplo, os preconceitos de qualquer forma, né, que eles existem dentro da sociedade. Não é por acaso, justamente assim como a literatura. Não vamos esquecer que a literatura um dia serviu também para esse mesmo papel da telenovela, que era o entretenimento. Se a gente pensar lá no romantismo, né, a manifestação do romantismo, ela se deu nesse contexto de ser uma forma de entretenimento para a sociedade. Nós tínhamos essa mesma ideia, né, de que ao mesmo tempo que ela entretém, ela também se propõe a discutir aquilo que está presente na sociedade e fazer com que as pessoas pensem, né, naquilo que elas estão vendo. Ah, eu vejo tal personagem se comportando de uma maneira tão feia, nossa, que feio. Ah, mas e se fosse eu? Né? Será que eu ia me comportar igual? Será que eu conheço alguém, né, que faça parte do meu círculo mais imediato que se comporta assim? É bom dar um toque para ele, porque não é legal, né? É mais ou menos isso que é a gente começar a proporcionar essas reflexões. E aí, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente observa, mais sensível a gente fica, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou a louca dos filmes. E eu consigo estabelecer correlações também infinitas aí entre filmes e obras literárias e possibilidades de discussão, tá? Então pensem nisso, a gente vai voltar a discutir esse tema no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve para poder continuar acompanhando essa louca aqui. E se você gostou, deixa seu joinha para mim e faça seus comentários, tá bom? Também, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!